A partir de agora começam os spoilers, já sabe, né? Fique por sua conta e risco. O que é spoiler? Spoil em inglês significa estragar. Spoiler, esse sufixo er em inglês é equivalente mais ou menos ao nosso or, ou seja, é o estragador. São detalhes da trama que eu conto e revelam surpresas que você provavelmente não vai ter assistindo. Eu vou dar um exemplo aqui do que pode ser considerado spoiler. Olha, no filme do Vingadores Ultimato, o Batman morre. É claro, o Batman não tem nada a ver com Vingadores. Vingadores é da Marvel, o Batman é da DC. É mesmo? Mas enfim, tô aqui exagerando. O Batman morre no final. Isso é um spoiler. Por quê? Porque quando você for assistir o filme, você vai ver o Batman morrer e você não vai ter aquele impacto que você teria se você não soubesse, se você fosse surpreendido por aquilo. Então isso que é spoiler. Agora começam os spoilers desse episódio, e não apenas desse, porque eu vou tratar outros assuntos, outras coisas que acontecem em temporadas anteriores. Então se você não tiver em dia com Game of Thrones, se você não tiver assistido todos os episódios transmitidos pela HBO até o momento, sendo hoje dia 13 de maio de 2019, se você até o momento não assistiu a todos os episódios de Game of Thrones, vaza daqui porque vai ter spoilers. A não ser que você não se importe com spoilers. Tem gente que não se importa, então beleza, você pode continuar sem crise. No começo, é claro que eu estou falando do dragão e da morte do Varys. O dragão cuspindo fogo para matar o Varys e em seguida ele corta pra fogueira. Muita gente falou, mas é interessante eles terem mostrado, antes de cortar pra fogueira, eles terem mostrado a expressão do Jon Snow com a morte do Varys, né? Porque o Jon Snow já começa realmente a falar, essa Daenerys eu não sei não qual vai ser dessa mina aqui, cara. Essa mina não vai dar certo não. Então mostra o Jon Snow, mostra a Daenerys. Cara, isso poderia ter sido mostrado com o Jon Snow olhando pro Drogon, de repente o Drogon indo lá matar e o Jon Snow pensando, será que ela realmente vai matar o Varys? Será que ela realmente vai queimar o cara vivo? Será que ela vai fazer isso? Já poderia ter matado assim, cara, sem grandes problemas, mas enfim, optaram por não fazer esse raccord, dane-se também, não é um raccord que vai salvar ou matar o episódio de vez. E vamos falar das mortes, né, que é o que interessa, por assim dizer. Começar pelas menos impactantes, né? Então a gente tem o Euron Greyjoy, cara, patético, velho, sabe? Eu achei que ele teria um peso dramático muito maior se ele fosse morto pela sobrinha dele, pela Yara. Seria muito melhor, seria muito mais interessante. Eu quero só saber o que eles vão fazer com os Homens de Ferro, que agora estão sendo comandados pela Yara, no último episódio. Então tem muito arco que precisa ser fechado. Eles vão fechar vomitando o arco praticamente. Então o arco do Bran provavelmente vai ser vomitado. O arco da Yara vai ser vomitado. Provavelmente o da Sansa, da Arya, do próprio Jon Snow, da própria Daenerys. Vai ser tudo vomitado, cara. Dá medo do que vem pela frente, cara. Dá medo, cara. Sei lá, cara. Capaz de vazar uma garrafa de Coca-Cola no último episódio, né? Não duvido nada. Mas enfim, voltando aqui, temos então essa morte do Euron, que foi pelo Jaime Lannister. Cara, que patético. Primeiro, o Jaime Lannister, ele foi até Porto Real pra nada. Ele foi até King's Landing pra nada. Ele foi inútil nesse episódio. Foi inútil. Ele foi até ali pra matar o Euron. Aí, o que ele fez? Olha, eu vou até ali, eu vou entrar pela uma entrada alternativa, já que fecharam os portões na minha cara. E aliás, é impressionante como qualquer um pode ir entrando, né, pelos portões de King's Landing sem ninguém notar, né? É outro furo de roteiro que, pelo amor de Deus. Mas enfim, entra a Arya, entra o Sandor, entra meio mundo lá, ninguém nem nota, né? Impressionante. Aí o Jaime consegue contornar ali pra entrar pela entrada alternativa e coincidentemente tava o Euron, depois que teve a sua frota dizimada, tava o Euron lá esperando ele passar por ali. Uma coincidência que, olha, eles estavam ali e aí tem uma luta entre os dois que é patética. Até quem amou esse episódio, que é raro achar, mas tem muita gente que amou o episódio, então não é raro achar, consequentemente, que falta de lógica minha, sorry. Até quem gostou muito desse episódio, quem amou esse episódio, quem entendeu as liberdades criativas, vamos dizer assim, desse episódio, não gostou desse final do Euron. Achou patético o Jaime Lannister matar o Euron. Todo mundo esperando que o Jaime fosse acabar matando a Cersei. Não, ele matou o Euron. Lixo, cara, lixo total. Até quem amou isso aí detestou a morte do Euron. Então, totalmente patética a morte dele. A gente tem, por exemplo, o tal do Clegane Ball. Clegane Ball, nossa, vai ser um embate que, meu Deus do céu, cara, vai ser uma luta que vai, cara, detonar tudo, não sei. Cara, na moral, cara, é uma luta que muita gente amou, tal, não sei o que. Eu achei mal coreografada. Eu acho que não chega aos pés do fim, se não me engano, da quarta temporada, na qual a Brienne derrota o próprio Sandor. Brienne acaba derrotando o Sandor. Então foi, sinceramente, cara, uma luta babaca, brother. Babaca, sabe? Não teve. Foi mal coreografada, foi exagerada, né? No momento tinha, não, porque ó, tinha o dragão passando lá no fundo e tudo desmoronando e não sei o que. Eu falei, cara, grande coisa, brother. Sabe? Pra mim foi mal coreografada, foi... Não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. O final, sim, foi poético. O final foi muito inteligente. Por quê? Porque no final o Sandor percebe que ele só vai conseguir matar o Montanha jogando o Montanha no fogo e indo junto com ele. Por quê? Porque o Sandor é um cara que tem muito medo
medo de fogo. Só que o medo de fogo dele não é maior do que o ódio pelo irmão, porque o irmão queimou o rosto dele. Aquele rosto dele que é queimado, foi o irmão dele que queimou com fogo e ele morre de medo de fogo por isso, só que ele supera o medo de fogo pra matar o irmão dele. Então a sede de vingança do cara era tão grande que ele falou, não, que se dane o fogo, vou pegar, matar o cara e beleza, que se dane. A morte do Sandor, do Gregor, também esperava mais, mas ainda assim foi talvez a melhor coisa do episódio, pra se ter uma ideia como a coisa foi feia. Outra coisa também, nós tivemos a morte da Cersei e do Jaime. Cara, por mais que tenha sido poético, porque foi uma coisa também poética, os dois nasceram juntos abraçados e morreram abraçados. Então foi uma coisa shakespeariana, foi uma coisa poética, eu achei bacana, uma coisa que ninguém, e a série não trabalha tão bem assim, tá? O livro trabalha muito melhor, mas é esse relacionamento dos dois, esse relacionamento do Jaime com a Cersei, é um relacionamento incestuoso, mas cara, você já parou pra se pôr no lugar dos dois? Esse amor impossível, que é ultra shakespeariano, os dois se amam, mas eles não podem concretizar esse amor, eles podem a partir do momento que a Cersei se torna a rainha, mas eles não poderiam concretizar esse amor aos olhos do povo, antes da Cersei ser a rainha. É imoral, é antiético até, poderia ser considerado até antiético para aquele povo, para aquele pessoal ali. É nojento, é asqueroso, é absurdo isso daí. Irmão gêmeo com irmã gêmea, no caso, é um absurdo, não pode um negócio desse. E eles morrem dessa forma, só que sinceramente, cara, eu achei que fosse uma coisa mais dramática, fosse mais difícil de matar a Cersei. No fim, criaram um baita arco pra Cersei. A Cersei mostrou uma baita resistência, ela mostrou que ia dar um baita trabalho pra morrer assim, dessa forma anticlimática. Foi sim anticlimático. Eu acho que assim, se a Cersei tivesse dado um pouco mais de trabalho e morresse no final do episódio, poderia ser desse mesmo jeito, mas dando um pouco mais de trabalho, mostrando mais a que veio. Ela passou a 8ª temporada inteira sem fazer nada que preste. Ela só prestou pra cortar a cabeça da Missandei, o nome da moça lá, né? Enfim, só pra isso, cara. Só pra isso. Patético, um desperdício, cara. Um desperdício total. A morte dela, do Jaime. O Jaime mesmo é um cara que teve uma redenção. O Jaime, cara, no episódio piloto da série, ele jogou um moleque pela janela, aleijou o moleque eternamente, né? Bom, por fim, acabou a memória interna aí do celular. Eu tive que cancelar o vídeo anterior no meio e acabou que eu entrei de férias. E hoje é um outro dia, eu não estou mais gravando no dia que eu tava gravando anteriormente. Acabou que eu entrei de férias do trabalho e agora eu tô com tempo de fazer montagens, edições de vídeo e tudo mais, então vai dar pra deixar esse daqui meio montadinho, meio editadinho, tá? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, particularmente é um hobby meu, que eu não tenho muito tempo de fazer por conta justamente do trabalho, mas agora tô mais de boa, vai dar pra fazer. Enfim, vamos seguir. Eu acredito que eu tenha parado o vídeo anterior comentando sobre a morte do Jaime e da Cersei e o que acontece. Muita gente esperava a teoria do Valonqar, né? Mas como o próprio George R. R. Martin já disse também, não se prenda muito a essa questão de profecia. Então não leva tão a sério profecias. E de fato, ele não necessariamente leva, porque é uma série cheia das profecias que não necessariamente acontecem, que nem o Azor Ahai. O Azor Ahai ele tem que ser assim, assim, assado, e a Arya não é nada disso. Aliás, a teoria do Azor Ahai simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Então essa teoria de que o cara foi lá, caso a lenda, né? Que o cara foi lá, enfiou a espada no coração de leão e não deu certo, depois enfiou a espada no coração da esposa. Isso daí não existe, tá bom? É só uma lenda urbana mesmo em Game of Thrones. E no caso não fez valer, né? A Arya não tem nada a ver com Azor Ahai. A mesma coisa o Valonqar. Valonqar não existe, caiu por terra. E isso é bacana assim no Game of Thrones. Não se prende muito essa coisa de destino, de não sei o quê. Por isso que eu não acho que, por exemplo, a Daenerys, ela tá, então, como ela acredita, ela tá destinada a governar Westeros. Ela tá destinada a ser amada em Westeros, ainda mais depois que aconteceu nesse episódio, né? Meu Deus do céu, cara, só se os caras forem muito masoquista mesmo pra amá-la. Mas em todo caso, destino nesse caso não existe, né? No Game of Thrones simplesmente não existe destino. Isso é legal, isso esse episódio teve de bom de fato. Agora, tem mortes poéticas, né? Tal como eu já disse, a morte, e eu vou voltar também a falar do Clegane Ball. Então a gente teve aí essa morte do Sandor com o Gregor tinha queimado a cara do Sandor quando ele jogou ele no fogo, e agora foi o contrário, foi ele que jogou o Gregor no fogo, então começou o ódio dos dois pelo fogo e terminou pelo fogo também. Então isso daí foi poético pra caramba. A morte do Jaime da Cersei foi uma coisa também poética, porque os dois nasceram abraçados e morreram dentes e abraçados. Eu só achei um tanto quanto simplório, né, realmente. Eu acho que deveria ter uma complicação maior aí pra matar, não simplesmente, pega, desaba tudo e morre. Eles estavam tentando fugir, desabou tudo e morre. Não, se fosse pra ser assim, então mostrasse a Cersei se recusando a abandonar, por exemplo, o trono e desabando tudo na cabeça dela. Ou então, sinceramente, cara, tem muita gente que é contra, né?
o Jaime matar a Cersei, né? Ter matado a Cersei. Realmente não aconteceu como Von Carr. Eu acho que não seria tão ruim, não. Até pelo discurso do Jaime, que ele começou a falar com a Brienne, cara, eu fiz muita coisa ruim e foi por ela. Então a morte desse Jaime ruim e concretizar-se ia com a morte da Cersei, que era o cão guia dele pra fazer essas maldades. Mas então, cara, tudo bem, aconteceu assim, desabou tudo, matou todo mundo, tá? Foi chato, foi sem graça, na minha opinião. E boa, morreram, foi legal assim por ser poético, shakespeariano e tal, só que eu acho que, sei lá, seria shakespeariano também o Jaime matando a pessoa que ele ama. É um negócio bacana. Acho que daria pra aproveitar melhor esse trio entre o Euron, a Cersei e o Jaime, né, pra fazer uma coisa muito mais shakespeariana. Como eu disse até num vídeo meu do que esperar pra Game of Thrones, que eu errei, por fim, essa proposição minha, essa teoria minha, né, que eu disse que o Jaime iria acabar matando a Cersei, de repente, em ciúmes, o Euron. Aí o Euron ia matar o Jaime, que acabou tendo um embate, né? Eu meio que acertei diretamente o embate entre Euron e Jaime. Mas, enfim, infelizmente, nada disso aconteceu. Ou felizmente, sei lá, né? Também pouco importa. E com relação ao Clegane Ball, eu disse que eu não gostei, cara. No fim, eu só citei uma comparação entre um embate entre o Sandor e a Brienne, né? No final da 4ª temporada. Assim, cara, particularmente, claro que é complicado você comparar os dois conflitos entre os dois, as duas lutas, né? Mas aquela foi uma luta muito bem técnica, muito armada e tal. Esse daqui simplesmente o Montanha só lá, meio bobão, lerdão, que ele se transformou num zumbi. O outro ficava enfiando a espada nele, nada acontecia. Então, pra mim, não teve graça, velho. Pra mim, perde totalmente a graça. Claro que teve uns embates, umas pancadaria. Teve lá um Oberyn Part 2, né? Esmagando o crânio do Sandor, né? Quase esmagando o crânio do Sandor. Aí o Sandor conseguiu dar um jeito de escapar, enfiou a espada no olho do irmão dele. Ainda assim, o irmão não caiu com a espada no olho, pegou, se jogou e foi tudo pro fogo, foi tudo pro saco. Imagina-se, né? Não sei, pode ter acontecido de ter salvado. E boa, o jeito que eles morreram também foi bacana, foi poético, mas a luta em si eu não gostei tanto não, tá? Eu preferi, por exemplo, 1 bilhão de vezes a própria luta do Montanha com o Oberyn lá na 4ª temporada. Foi 4ª temporada? Acho que foi, né? No final da 4ª temporada. E aí chegamos então a uma outra morte que foi shakespeariana, né? O pessoal tá esquecendo de comentar, mas foi uma morte shakespeariana também. Foi uma morte que o pessoal riu, né? Falou, nossa, olha que legal, cara, essa morte e tal. Foi meio zoada e tal. Mas foi bem shakespeariana, que foi, claro, o Montanha matando o seu criador lá, que eu esqueci o nome dele, é o Professor Pardal lá dos Lannister, da Cersei, né? O cara que criou o Montanha, por assim dizer. Enfim, ele foi lá, pegou o cara pro pescoço, jogou, matou o cara. A maior facilidade do mundo. Falou, sai daqui, vaza. Jogou, matou o cara. Foi bizarro, assim, no bom sentido, na minha opinião. Porque precisava ter sido um momento até engraçado, né? De uma certa forma. E aconteceu assim da criatura matando o criador, né? Uma coisa meio Frankenstein e tal. Que o pronúncio correto seria Frankenstein, né? Mas tudo bem. Enfim, comentados esses furos, essas palhaçadas que a gente teve, que eu não gostei. Muita coisa aí que eu não gostei. Tecnicamente falando, o episódio perfeito, talvez... É isso que dá dó, cara. Talvez o episódio mais tecnicamente perfeito de toda a série, em função do pior roteiro de toda a série. E não sou apenas eu que penso isso. A última vez que eu olhei no Rotten Tomatoes, ele tava com uma nota de 47% de aprovação. Se tiver mudado, eu coloco aqui na hora da montagem. Mas 47% de aprovação. Game of Thrones até hoje, cara, só teve um episódio da 5ª temporada com menos de 60%. Na verdade, menos de 70%. Até então, até a 5ª temporada, Game of Thrones não tinha um único episódio com menos de 70% de avaliação positiva da crítica. Teve um na 5ª temporada com 55% de aproveitamento, tô com futebol agora. 55% de aprovação. Nós tivemos o penúltimo episódio. Olha só como essa temporada tá sendo esculachada, cara. O penúltimo episódio, na verdade é o antepenúltimo, né? O episódio 4 desta 8ª temporada, que acabou ficando aí com 54, também 55% de aprovação. E esse, cara, com menos de 50 até a última vez que eu vi. Eu não sei se ele conseguiu se recuperar um pouco, mas com certeza não vai passar dos 60% de aprovação, por exemplo. Muito impossivelmente ele vai fazer isso aí. O que é merecido, vamos combinar. Porque foi um episódio tecnicamente perfeito, mas roteiro é roteiro, meu irmão. Roteiro é roteiro. Muita gente diz que uma direção boa salva um roteiro ruim. Um roteiro bom não salva uma direção ruim, mas uma direção boa salva um roteiro ruim. Eu acho que não. Eu acho que roteiro ruim é roteiro ruim e acabou. Dificilmente você vai ver um negócio desse. A não ser que você vai ser um videoclipe, por exemplo, aí já é outros 500. Mas nesse caso não, velho. Não. E veja bem, vamos falar um pouco dos detalhes técnicos, que agora eu posso dar spoiler. Então eu comentei no meu vídeo sem spoilers, na crítica sem spoilers do Game of Thrones, sobre os acordes
acordes que a gente tinha, eu não citei quais personagens. Os acordes que são bem aproveitados, que mostram uma ligação espetacular, cara, entre a Arya e o Sandor. Toda vez que o Sandor leva uma porrada do montanha e cai, eles cortam pra Arya caindo. Então eles intercalam, eles unem uma cena na outra, cheia de acordes, né? Uma montagem repleta de acordes, uma montagem que é extremamente bem aproveitada nesse momento. É extremamente bem aproveitada, é lindo, cara. Eu falo, é o episódio, assim, disparado, o episódio mais bem montado de toda a série, cara. É o episódio mais bem feito de toda a série. Efeitos especiais gigantescos. Essa serra desgracenta me enchendo o saco aqui, eu nervoso. Mas deixa o cara trabalhar, coitado. Eu que tô gravando o vídeo no horário errado. 15 para as 3 da tarde de uma quarta-feira, né? Cara louco também. Mas enfim, temos aí então acordes espetaculares, né? Unindo essa montagem. Aliás, tem gente que deve estar perguntando por que eu tô de camisa se hoje eu não tô trabalhando, tá em casa, cara de férias de camisa. Não, na verdade eu fui trabalhar com essa camisa, eu tava pelado aqui e falei, não, deixa eu botar a camisa para apresentar o vídeo, não vou apresentar o vídeo sem camisa, né? A montagem aí é espetacular, efeitos visuais espetacular, né? Dragão lá destruindo, tudo muito realista, tudo muito crível, né? A cidade sendo destruída, aí a fotografia dando ênfase aos tons vermelhos, amarelos, logicamente você junta vermelho e amarelo, fica alaranjado, então dando ênfase aos tons alaranjados para mostrar a violência daquele momento, violência, terror daquele momento, terror daquele fogo, enquanto que ela vai focando numa paleta de cores mais acinzentadas para mostrar os destroços e tudo mais, para mostrar as mortes, né, as pessoas mortas e tal, já segue uma paleta acinzentada, então quer dizer que a violência como meio e as mortes como resultado, como conclusão disso daí, a paleta de cores é espetacular. Outra coisa que eu esqueci, isso daqui eu esqueci mesmo de comentar na crítica sem spoilers, é o modo como eles trabalham com as sombras, por exemplo. Eu poderia falar, né, determinado personagem fica envolto de sombras o episódio inteiro, mas aí acabando no spoiler, então foi melhor, de fato, por fim foi melhor deixar pra essa parte do vídeo mesmo. A Daenerys, ela é filmada o episódio todo, então, envolta de sombras, porque você vê, o diretor sacou, cara, esse roteiro aqui, velho, ele não tá completo, ele vai deixar bagunçado, então visualmente vamos tentar fazer um episódio completo, isso aconteceu de fato. Então, ele mostra a Daenerys envolta de sombras, a Daenerys só some das sombras, só afasta as sombras dela durante esse episódio todo, quando ela tá perto do fogo. Então o fogo ilumina ela, como se ela fosse guiada pelo ódio, pela violência. Fora isso, a vida dela tá envolta de sombras. Então a única razão da Daenerys, que eu discordo, mas tudo bem, passou a ser o emprego da violência. Fora isso, nada mais teria graça. Discordo, achei ridículo, achei tosco, narrativamente falando, não visualmente falando. O Tyrion totalmente apático, filmado com uma câmera realmente mais aberta, assim, né, para mostrar o quão pequeno, de fato, tanto a estatura dele quanto a influência dele, né, diante de toda aquela situação que está acontecendo enquanto a cidade vai sendo destruída. Planos abertos filmam Tyrion porque mostra toda a grandiloquência daquela destruição e o Tyrion minúsculo sem poder fazer muita coisa diante daquilo. Mesma coisa o Jon Snow e por aí vai. Mas enfim, vamos então aos pontos que me fizeram odiar esse episódio, apesar de achar um primor técnico. É um episódio que eu achei patético do ponto de vista narrativo, patético, mais do que isso, forçado do ponto de vista narrativo. É isso que me fez detestar narrativamente esse episódio. É o seguinte, por incrível que pareça, não foi justamente o que aconteceu com a Daenerys, não foi o fato dela se tornar a vilã da história, até porque eu gravei um vídeo anterior a este, dando spoilers, né? Logo assim que acabou a série, eu tava revoltadaço. Se fosse pra eu xingar o que aconteceu com a Daenerys, eu teria xingado naquela hora. E não, pelo contrário, eu falei que eu gostei do desfecho que deram pra Daenerys. Gostei de verdade. Eu achei bem bacana, mais do que simplesmente assim corajoso, era uma coisa que a gente esperava até pra fugir do clichê, para quebrar esse clichê do happy end, né? Que a gente imaginava que fosse terminar entre Daenerys e Jon Snow, fosse ter um final novelesco, cheio de casamentos e filhinhos e tudo mais. Então ele quebrou esse clichê, graças a Deus. Isso daí eles foram bem espertos e que bom. O problema principal, na minha opinião, com essa história toda, tá, na verdade, na execução dos acontecidos. Porque eu disse até naquele vídeo que, sim, pelo menos no cinema, no audiovisual, os fins justificam os meios, contanto que você tenha um meio bem trabalhado. Então você tem que trabalhar bem o meio de campo para você justificar o ataque. Então é bem dizer o contrário, não são os fins que justificam os meios, mas os meios justificam os fins, tá? Por mim, poderia ter até um final, que acho que o George R. R. Martin já brincou com isso, né? Se eu quisesse surpreender tudo, eu teria botado dinossauros invadindo com discos voadores e destruindo tudo, tacando louco na bagaça, né? Seria patético, lógico, mas se trabalhasse bem, por que não, né? Por que não? É claro que não é o final que a gente queria de forma alguma, mas enfim, o meio não foi trabalhado. O meio de campo
não foi bem trabalhado. E o próprio George R. R. Martin veio a público, acho que é a milésima vez que eu falo isso, mas eu preciso falar, ele veio a público dizer: eu tô triste com o final da série, porque precisava de mais tempo pra gente trabalhar a personalidade dos personagens, dos demais personagens, de personagens que vão ter alterações em sua personalidade e não foram tão bem trabalhados quanto eu gostaria de ter trabalhado, quanto a série deveria ter trabalhado. E faltou de fato, cara. Deveria ter tido mais uma temporada pelo menos, então essa 8ª temporada deveria, ao invés de se preocuparem em fazer uma coisa muito espetaculosa e por aí vai, cheia de efeitos visuais, não, trabalha um pouco, cara, as características da Daenerys, trabalha um pouco as características da Cersei, do Tyrion, mesmo o Jon Snow, que tá um bananão nessa temporada, mas trabalha as características dessa galera, trabalha as características da Sansa, as características da Arya. O Bran, cara, o Bran, eu tenho certeza, cara, ele vai sair, tomara que eu quebre a cara, cara, tô torcendo pra quebrar a cara, mas eu tenho certeza, ele vai sair dessa série sem ter feito nada. A única coisa que o Bran prestou, ele fez uma baita de uma comoção pra todo mundo levar ele pra além da muralha, pra encontrar aquela porcaria daquele corvo de 3 olhos, apenas pra ele voltar no passado e ver que o Jon Snow, então, é o legítimo herdeiro do trono. É pra isso. O Bran serviu apenas pra isso, cara. Se não derem um final decente pra ele, que eu tenho medo que não deem um final decente pra ele. E o arco do Bran é um dos mais chatos que tinha, cara. Na minha opinião, é um dos arcos mais chatos que tinha de toda a série, se não o arco mais chato. E vai acabar assim, infelizmente. Eu acredito que vai acabar assim. Então, tivesse mais temporadas para trabalhar isso aí. Ou então, se você quer acabar tudo apressadamente, tenta fazer da maneira mais correta possível. Como seria a maneira mais correta possível, tá? Antes que venha aqui falar que eu só reclamo, só xingo, tá? A gente vai dar uma solução. Para mim teria sido bem melhor. Pode ser que para você não, né? Mas assim, então eles querem transformar a Daenerys na rainha louca, por assim dizer. Eu não diria que ela tá necessariamente louca, mas enfim, ela tá raivosa. É que nem o pai dela. O pai dela era o rei louco. Mas por que o rei louco? A gente sabe o que aconteceu? Não sabe. Você não sabe o que aconteceu. A gente sabe que os outros contam o que aconteceu, mas não o que aconteceu. Então pode ser que não necessariamente ela seja a rainha louca ou que ele fosse o rei louco. O que deveria ter sido feito é o seguinte: não, beleza, mostra lá a Daenerys no episódio normalmente, ali e tal. E o que é que você pode fazer? Você tem uma alternativa que, na minha opinião, é eles mostrarem essa batalha, uma batalha épica com a Daenerys vencendo a Cersei morrendo e tudo mais, e aí a gente vai ter o desfecho da temporada com o Series Finale. Aí você vê a Daenerys tentando conversar com o povo desrespeitando ela, o povo não dando a mínima pra ela, o povo negando o poder dela, ou ela vê que o povo tá apenas com medo dela, ela vê que ela não tem a mesma receptividade que ela teve em Meereen, ela surta, taca fogo em todo mundo, o pessoal se revolta contra ela, vai lá, o Jon Snow mata ela e pronto, assume o trono. Beleza. Sabe, seria menos ruim, bem menos ruim na minha opinião. Essa é uma alternativa. Outra alternativa: a gente não quer fazer batalha, a gente quer fazer um disaster movie nesse penúltimo episódio. Beleza, só que você não precisa ter um desastre de roteiro para fazer um filme de desastre. Sabe o que foi que aconteceu? Eles poderiam simplesmente ter pegado e falado assim: olha, vamos então fazer a Daenerys tramar essa captura do Jaime. O Tyrion vai lá e se despede, aliás, uma cena muito bonita, foi um dos melhores momentos do episódio, na minha opinião, né? O Tyrion se despedindo do irmão dele, o Jaime, né? Falando: você foi a única coisa boa da minha infância foi você. E isso é muito bonito, foi muito bacana, foi uma cena comovente, né? Bola dentro, por incrível que pareça, do roteiro, mas mostrasse isso como uma artimanha, que eu acho que foi uma artimanha, mas ficou apagado no episódio. Pra que apagar? Pra que ocultar isso aí? Mostra como se realmente a Daenerys já tivesse tramado essa prisão do Jaime pra justamente armar uma pra cima do Tyrion, pra falar: tá vendo? Você foi lá soltar seu irmão. Então toda essa tramóia de sino tocando, foi você que soltou seu irmão, falou pro seu irmão vir aqui e falar com a sua irmã, balançar o sino e pronto. Eles estão balançando o sino, foi toda uma armação, uma conspiração que você fez sem o meu consentimento, sem a minha aquiescência, e por causa disso eu vou aquecer tudo. Por causa disso eu vou tacar fogo em tudo. Sabe, por mais que fosse bizarro, mas seria bem mais justificável do que aconteceu. Agora, do jeito que aconteceu, a Daenerys simplesmente, depois de vencer a guerra, atacando fogo em tudo, não convenceu, cara. Não convenceu. E o pior do episódio, na minha opinião, foi, sem dúvida alguma, a facilidade com que ela venceu. Porque era só o dragão ter atacado os navios por trás que não teria problema nenhum, ela teria vencido. Cara, então por que ela não fez isso no episódio anterior? Ela foi pega de surpresa. Foi pega de surpresa. Ela tava voando aqui, ela não viu uma frota naval que tava abaixo
embaixo dela, tava com o céu limpo, o céu aberto, sem problema. Se ainda tivesse uma tempestade, com neblina, coisa do tipo, até entenderia, mas não é o caso. Aí ela foi lá, na primeira flechada, matou um dragão dela. Depois o dragão desviou de tudo que é flechada e tal, e tentou destruir os barcos, atacar de frente, não deu certo, ela fugiu. Que eu achei patético, foi patético, sinceramente foi patético, sabe? Se eles ainda tivessem, sei lá, cara, se dignado a fazer o que a galera tava falando aí, de construir uma armadura pro Drogon, né, coisa do tipo, convenceria muito mais. Convenceria, por que não, cara? Por que então não mostrou ela pedindo pro Gendry construir uma armadura pro Drogon? Ou então chegasse e falasse assim, Gendry, eu preciso falar com você um pouquinho, eu te promovi a Lorde, né? Te promovi a senhor aí de um castelo, né? Porque você é filho bastardo do Robert Baratheon. Eu preciso que você me faça um último favor. Aí o que acontece? Já fica subentendido que ele vai fazer uma armadura pra ela e vai dar essa armadura pro dragão e a galera dispara 300 flechas lá, não acontece nada no dragão. Aí o dragão vai lá e queima tudo, destrói tudo e boa. Teria sido muito mais crível, mas não, eles não fizeram isso daí, sabe? Em 5 minutos, uma garota e um dragão acabou com a principal batalha, com aquele que era para ser o clímax máximo de toda uma série que durou 8 anos, para não dizer que foram 9 se a gente colocar esse ato aí de 2018, no qual nada foi produzido referente à série do Game of Thrones. Então eles ficaram 1 ano parado para fazer uma porcaria dessa, para não pensar nos mínimos detalhes de um roteiro, coisa que Game of Thrones fazia muito bem. Se tem uma coisa que Game of Thrones fazia, era pensar nos mínimos detalhes. Por exemplo, quando o Joffrey manda matar o Ned Stark na primeira temporada, no penúltimo capítulo da primeira temporada, que foi o choque máximo toda a série, na minha opinião, né? Tem quem acha que foi o Casamento Vermelho, que foi o outro choque muito bacana. Quando o Joffrey manda fazer isso daí, você já conhece a personalidade do Joffrey. Você teve uma temporada inteira para conhecer que o Joffrey é sádico, que o Joffrey poderia muito bem fazer aquilo, que o Joffrey não honra com a palavra dele. Quando você tem o Casamento Vermelho, você tem não diria toda uma temporada, mas você tem outros episódios que mostram que o Walder Frey é um cara que não presta, é um cara safado, é um cara que não é lá grande coisa, que ele ficou chateado com o fato do Robert não querer ter casado com uma das filhas dele. Você vê que os Lannister estão apanhando pra caramba no campo de batalha, só que eles são estrategistas natos. Você sabe que o Tywin Lannister é um cara super rico, é um cara bilionário praticamente, ele tem condições de arquitetar com o dinheiro dele alguma coisa do tipo. Você, de uma certa forma, se prepara para aquilo. Você meio que se prepara para aquilo. Você vê aquele casamento, tudo meio estranho, começa a tocar música lá dos Lannister e tal, você já fica meio assim ressabiado. Então existe uma preparação para o que está por vir. Quando o Jon Snow morre no último episódio da 5ª temporada, você sabe que tem uma preparação para aquilo ali. Você vê que o Jon Snow não se dá bem com eu esqueci até o nome do rapaz lá agora, do cara que mata ele, né? O cara que, bem dizer, organiza toda uma emboscada para matar o Jon Snow. Você sabe que a maioria da guarda noturna detesta os selvagens. E quando o Jon Snow leva os selvagens para além da muralha, ou melhor, para quem da muralha, por assim dizer, porque além da muralha seria ali nas terras selvagens, né? Enfim, leva eles para a montanha, né, para o Castelo Negro, né, para o Castle Black, né? Castle Black é legal. Castle Black, você sabe que ali tem uma rixa entre o Jon Snow e aqueles caras. Você sabe que existe uma rejeição muito grande daqueles caras para quem leva selvagens e que eles rejeitam pra caramba, né? As atitudes do Jon Snow para com os selvagens. Eles rejeitam muito. Então você meio que se prepara um pouco para aquilo, por mais que seja imprevisível. Por mais que você fale, não vai acontecer isso daí. Mas acontece. Você meio que se prepara para aquilo, tá bom? Quando aquilo acontece, é um choque, é inesperado, mas é compreensível, é justificável. Ah, mas a da Daenerys fica louca, entre aspas, é claro, e sai queimando a cidade inteira, também é justificável. Porque, olha, a gente vê na 2ª temporada que ela fala, eu tava tentando correr contra o tempo para não pegar esse relógio batendo, mas tudo bem. Que o relógio daqui de casa bate de hora em hora. Tudo bem, vai assim mesmo. Então você vê a Daenerys na 2ª temporada, ela fica falando que vai conquistar tudo, nem que para isso tenha que usar fogo e sangue, que é o que ela faz nesse penúltimo episódio de série. A Daenerys teve uma visão no qual ela tava chegando no trono e tava tudo destruído acima, coberto de neve, que agora a gente sabe que não é neve, são cinzas, não é? Isso no último episódio da 2ª temporada, quando ela tá na Casa dos Imortais, ali no último episódio da 2ª temporada, ela tem essa visão e aí ela já vê o
Khal Drogo, por exemplo, ver aquele trono destruído e ver o Khal Drogo, né? E por aí a gente chega à conclusão de uma outra coisa. Se você não quer possível spoiler do último episódio, claro que eu não sei qual seria esse spoiler, mas talvez essa cena simbolize então a Daenerys morrendo. Talvez esse encontro com o Khal Drogo aconteça no último episódio. Talvez ela conquiste o trono e quando ela vai chegar lá para sentar no trono, ver tudo destruído, ela acabe sendo morta, talvez pela Arya, não sei, eu comentei isso no vídeo passado, que tudo dá a entender que a Arya vai matá-la, só que assim, essa série é tão cheia de dar a entender algumas coisas que puxa depois para trás, que é capaz dela matar a Arya, matar todo mundo e continuar governando o Westeros e dane-se, tá ligado? E aí acaba a série assim, eu não duvido nada. Mas se eu tivesse que apostar, acho que eu apostaria assim na área matando a Daenerys e, sei lá, cara, o Jon Snow indo pra Castelo Negro, né, pra Castle Black. Mas vamos lá, vamos que vamos. Já vou falar sobre como eu imagino o final dessa série. Muita gente falou assim, né, com relação para justificar o que a Daenerys fez, né? Não que pessoas gostaram disso, mas para justificar falaram assim: ah, mas a Missandei falou Dracarys, então ela fez o que a Missandei falou. Brother, a Missandei falou da Dracarys. Eu imagino que fosse, de repente, para queimar a Cersei, para queimar, sei lá, as pessoas que abusaram dela lá. Não abusaram sexualmente, logicamente, mas pegaram ela, prenderam ela, no caso Montanha, toda aquela galera lá. O Dracarys eu imaginei que fosse para essas pessoas, porque em momento algum você viu a população de King's Landing indo explicitamente contra as decisões da Khaleesi, né, da Daenerys. Por exemplo, na hora que cortaram o pescoço da Missandei no antepenúltimo episódio, no quarto episódio dessa oitava temporada, então deveria, sei lá, cara, de repente ter mostrado a população de King's Landing vibrando com aquilo. É claro que não ia acontecer isso, né? Porque, eles estavam com medo também. Mas mostrasse a população aplaudindo, é isso mesmo, tem que matar não sei o que, estrangeiro não sei o que. Deveria ter feito alguma coisa assim. Por quê? Porque aí você entenderia o ódio da Daenerys. Por mais que fosse mal trabalhado, por mais que devesse ser melhor trabalhado, você entenderia o ódio da Daenerys. Coisa que não deu pra entender, não. Aí teve gente que falou assim: não, mas sabe o que é? Quando ela ganhou aquela batalha, e isso daí talvez seja a melhor teoria, na minha opinião. Quando tocaram sinos após a batalha, se rendendo, ela na cabeça dela pensou: ah, então quer dizer que eles armaram um complô contra mim e eles estão tocando o sino, na verdade é de medo. Na verdade não foi por causa da rainha que eles falaram: olha, ela venceu e a gente não tem como a gente derrotá-la, vamos abraçá-la como nossa rainha, ou coisa do tipo, sabe? E os caras, não, porque tocou o sino porque ela logo pensou que aquilo era um complô e não sei o que. Brother, se ela pensou que aquilo fosse um complô, fizesse aquilo que eu sugeri, mostrasse ela, não precisa de muita coisa. Naquela cena que o Tyrion solta o Jaime Lannister, que óbvio, eu tenho 90% de certeza que ela sabe que o Tyrion soltou o Jaime Lannister, mas deveria ter mostrado isso no episódio. Nem que mostrasse ela de fundo, olhando ali o Tyrion soltando o Jaime Lannister, ela fala assim, sem vergonha, sem vergonha. Cara, é uma cena de 5 segundos que poderia ter justificado 1 bilhão de vezes mais essa atitude da Daenerys. Poderia. E aí tá o problema dessa temporada. Temporada como um todo, que resultou da pior forma possível neste penúltimo episódio da série. Por quê? Porque é o seguinte, a Daenerys, ela acabou sendo trabalhada como uma menina mimada. Eu tava até disposto a dizer que a Daenerys é a típica filhinha de papai que nasceu com o fiofó voltado pra lua, né? Nasceu com o rei na barriga, daí ela tava acostumada a ver todo mundo receber muito bem ela, e aí ela viu que não foi bem recebida em Westeros e deu a louca nela, que é o que um típico líder, uma típica filhinha de papai esquerdista faria, né? Se envolve em movimentos financiados pelo George Soros, vai lá brigar por causas sociais, na verdade é pra chamar a atenção que ela não teve do pai e da mãe no passado, né? Então, sinceramente, cara, falou, gente, foi assim, bizarro, cara, a gente não viu essa evolução dela, do nada, ela era uma pessoa que, veja bem, ela aceitou, a Daenerys aceitou a 7ª temporada inteira não entrar em conflito direto com King's Landing pra evitar um massacre. Isso daí torna boa parte da 7ª temporada inútil, porque boa parte da 7ª temporada é a Daenerys tentando achar uma solução de conquistar King's Landing sem causar um massacre pra isso, entendeu? Ela começa a fazer umas blitzkriegs contra os Lannisters, inclusive sendo uma delas muito bem armada, que é a melhor batalha que a gente tem naquela temporada ali, né, na 7ª temporada, quando ela vai com o dragão queimando aquelas carruagens, né, cheia de tesouros dos Lannisters e tal, enquanto os Dothraki vão embaixo matando os Lannisters, enfim, aquela cena que quase que matam o Jaime e o Bronn. E foi uma cena muito bem estratégica, né, foi uma estratégia de batalha muito
muito interessante traçada pela Daenerys, que ela é uma boa estrategista de uma certa forma, e perdeu tudo isso no último episódio, e do nada recuperou, porque do nada recuperou, falou, num episódio nós temos um dragão sendo abatido, tem um pessoal até que zoou, cara, tirou sal total. Episódio 4, botou lá um sniper, né, Game of Thrones episódio 4, né, Scorpions no episódio 4 de Game of Thrones, botaram a foto do sniper. Scorpions no episódio 5 de Game of Thrones, botaram lá os Stormtroopers lá do primeiro Star Wars, né, Star Wars Uma Nova Esperança, que eles atiravam, dava 20 mil tiros na Leia e no Luke e não acertavam, ainda que existe uma teoria de que eles fizeram isso de propósito, né, mas tudo bem, não estamos aqui falando de Star Wars, estamos falando de GOT, Game of Thrones. Então, do nada a gente vê um negócio bizarro desses, cara. Aí você tem toda uma preparação, não, porque nós vamos ter aqui, olha, a Companhia Dourada, esses caras são maravilhosos, são os mercenários poderosíssimos, são mercenários que podem parar qualquer exército e tal. Os caras são queimados em questão de segundos, sabe? Isso daí é um baita MacGuffin do caramba. Você não sabe o que é MacGuffin? MacGuffin, eu vou dar mais ou menos o exemplo. O principal exemplo de MacGuffin que nós temos é o Falcão Maltese, que é o filme do Humphrey Bogart, que tipo, eles ficam o filme todo falando do Falcão, Falcão, Falcão. O filme gira em torno do Falcão. O Falcão, na verdade, pouco importa, que é a relíquia macabra aí, pouco importa, o que importa é o que acontece por trás daquilo. Então, o MacGuffin é quando, intrinsecamente, tá certo? É quando, de uma forma diegética, diegese é o que faz parte direta do universo da obra audiovisual. Então, de uma forma diegética, a gente vê aquilo importando muito para o roteiro. Só que, para a compreensão da história como um todo, aquilo não tem importância nenhuma, aquilo que se dane. E é a mesma coisa da Companhia Dourada, sabe? Trabalharam tanto em cima da Companhia Dourada para nada. Um exemplo mais novo de MacGuffin, a pasta do Pulp Fiction, por exemplo, né? O que é que tinha dentro da pasta? Não interessa, o que interessa é o que a pasta motivou. Aí a gente pega outro filme do Tarantino, Cães de Aluguel, por exemplo, dizem que era a mesma maleta de um filme por outro, enfim. Nós temos uma maleta, um roubo, tá aqui, aquilo movimenta o filme todo, mas o que interessa é a interação entre os personagens e não a pasta em si, a maleta em si. É a mesma coisa com a Companhia Dourada. A Companhia Dourada mais importou o burburinho que ela gerou, toda a grande eloquência por trás da Companhia Dourada para nada. Para nada. Foi totalmente anticlimático. Ela destrói um exército gigantesco com a maior facilidade do mundo. E aí a gente para e pensa assim, brother, todo o arco da Daenerys ao longo das demais temporadas acabou sendo inútil, pelo menos boa parte desse arco. Por quê? Porque boa parte da história nós vemos Daenerys Targaryen andando de um lado para o outro para juntar um exército capaz de bater de frente com a Cersei. E em uma época que a Cersei não tinha Companhia Dourada, não tinha o apoio do Euron Greyjoy, tinha nada. Nós vemos eles se preparando tanto para ela sozinha, juntar um exército gigantesco, enorme, né, de Dothraki, dos Imaculados, também com o apoio do Jon Snow lá do norte e tudo mais. Pra quê, cara? Pra quê? Pra no fim ela sozinha ir lá com o dragão destruir tudo. Se fosse pra fazer isso, daria pra ela vir da quinta temporada, né? Naquela episódio que ela levanta lá do estádio, lá do ginásio, sei lá que diabo era aquilo, do coliseu lá deles. Ela levanta com o dragão, com o Drogon. Não, o Drogon, acho que é o Viserion, enfim, whatever, tá? Ela vai, levanta com o dragão lá e vai embora. Daria simplesmente pra pegar, vir embora, já pousar em Kingsland, destruir tudo, tacar o terror. Se fosse pra fazer o que fez mesmo, e do jeito que fez, não ia ter escorpião nenhum pra matar o dragão dela. Ela teria pegado a cidade desprevenida, teria atacado fogo em tudo e pronto, acabaria aí já. Ela fica 8 temporadas, 7 fucking seasons, pra porcaria nenhuma, pra ficar juntando exército e sozinha ir lá destruir toda a bagaça. Inútil, totalmente desnecessário, cara. Totalmente desnecessário. Foi patético. Então, sabe, é isso que esse episódio falou, cara, que roteiro tosco, velho. Não tem o que justifica, não tem. Sabe, não adianta chegar e vir, mas ela fez isso porque em Meereen ela foi muito bem recebida. O povo ajudou ela a conquistar a cidade. Brother, em Meereen, ela chegou, que eu, se eu bem me lembro, chegou com um monte de catapulta, assim, e catapultou ali coleiras, né, por assim, eram coleiras, bem dizer, tá? Coleiras que indicavam, né, dava indício aos cidadãos daquela cidade que eles seriam libertos, uma vez que eles eram escravos. Então ela negociou esse apoio da população. Ela jogou coleiras ali que o povo, opa, então essa mulher veio libertar a gente. É claro que a gente vai apoiar. É óbvio. É diferente do que a gente tem em King's Landing. É diferente, sabe? Ela não foi lá libertar ninguém, entendeu? Então ela deveria no mínimo ter negociado com o povo, sabe? Não simplesmente depois de vencer a batalha, ela quer saber, venci, ganhei, vou queimar tudo. Matar todo mundo. Pra quê? Pra quê? Qual a justificativa?
Sabe, pra que ela queimou tudo? Ah, porque aqui eu senti que o povo não me apoiou. Cara, a Daenerys é inteligente. É claro que ela faz besteira, é claro que ela é impulsiva, isso daí é óbvio, mas ela é uma mulher, ela é uma personagem bastante inteligente pra tomar uma atitude besta dessas, sabe? Então, com certeza, ela iria lá tentar negociar com o povo. Ah, mas aqui em Westeros eu não fui bem aceita, né? Porque o povo de Winterfell não foi muito com a minha cara. Dane-se o povo de Winterfell, cara. Sabe, o povo de Winterfell é o povo de Winterfell, tá? O povo de King's Landing é outro povo. E a Daenerys, cara, ao longo da... Ah, mas ela é impulsiva, ela matava as pessoas, tal. Ela matou lá os senhores de escravos e tal. Ela matou lá os imortais, lá, o primeiro Dracarys lá que... O Drogon, se eu não me engano, foi o Drogon mesmo. O primeiro Dracarys que ele deu foi lá na segunda temporada. A Daenerys sempre matou quem se opôs a ela, mas nunca pessoas inocentes. Nunca pessoas inocentes. E outra, não tem uma única cena que mostre os cidadãos de King's Landing se opondo a ela. Deveria ter colocado isso. Deveria ter tido alguma coisa assim. Os cidadãos me assim, nossa, mas essa mulher vai ser rainha, a gente não quer ela, coisa assim. Deveria. Não custaria nada. Daria pra fazer em frames bem rápidos. Uma pena lamentável, tá? Outra coisa também, a Cersei, cara. A Cersei que, cara, ela sempre foi a melhor jogadora desse Game of Thrones. Ela não tinha um plano B, não. Ela não imaginou que tudo poderia dar errado. Não imaginou? Já não basta ela simplesmente deixar a Daenerys no final do episódio 4. Foi lá a Daenerys com uma dúzia de moambeiro lá. Pô, era só matar a Daenerys. Fala, ah, então você veio aqui sozinha? Pronto. A gente pega, solta o exército em cima de vocês, o exército mata todos vocês, mata inclusive você, acabou a guerra. Pronto, eu, Cersei, continuo sendo a rainha de Westeros. Deveria ter feito isso. Mas enfim, não fez. E nós temos o quê? Nós temos agora a Cersei ali só olhando pela janela. A única coisa que ela fez na temporada inteira foi ficar olhando pela janela, apreciando a vista de King's Landing e dessa vez depreciando a destruição de King's Landing, né? E sem nenhum plano B. Você acha que não era pra Cersei ter um plano B, cara? Não era pra Cersei botar lá um escorpião lá meio que escondido assim, em uma região camuflado dentro da cidade, por causa do dragão conseguir passar pela muralha? Não era pra ter feito isso? Você acha que não era pra ter botado um escorpião daquele no alto da Fortaleza Vermelha? Sabe? Era pra ter um plano B, com certeza, cara. A Cersei não tinha uma porcaria no plano B. Sabe? Uma mulher que sempre arquitetou, uma mulher que, cara, ela arquitetou simplesmente o meu episódio predileto, né? Por causa dela, por sinal, que é o Winter's Winds, né? Os Ventos do Inverno, no caso. É o último episódio da sexta temporada. Ela arquitetou toda a destruição do Alto Septão. De uma paulada só, ela matou um monte de gente que ela queria matar, um monte de gente que ela queria se livrar. E ela arquitetou tudo aquilo. Esta mulher não conseguiu arquitetar um plano B por causa desse plano dar errado. Ela sabia que poderia dar errado. O que deu na Cersei, sabe? O que deu no Tyrion, que só aconselhou besteira. O Tyrion não percebeu, cara, que o Jaime poderia ser uma armadilha pra ele, muito provavelmente foi. O Tyrion não percebeu que o Varys estava certo. O Tyrion não percebeu que a Daenerys não ia ceder. Uma coisa que todo mundo sabia. E antes que alguém venha falar que eu não sabia, eu avisei, eu comentei num vídeo que eu falei o que vai ser de Game of Thrones daqui pra frente. Eu comentei que a maior probabilidade era da Daenerys acabar ficando louca mesmo e fazer, bem dizer, o que fez. Não necessariamente destruir. A gente não imaginou que ela fosse destruir a cidade toda, não imaginou que fosse aquela intensidade. Aí tem muita gente, ah, mas tá vendo? E isso o roteiro surpreendeu. Ninguém imaginou que fosse nessa intensidade. Cara, o roteiro tentou ser moderninho, falou, não, vamos botar um elemento que vai deixar todo mundo chocado. Brother, eu acho que não. Eu acho que aí ele copiou, por exemplo, e se você não tivesse sido Jogos Vorazes, em especial o último Jogos Vorazes, você pula isso daqui, eu vou colocar o cronômetro de spoiler aqui embaixo, e você deixa esse vídeo mudo, assiste até parar o cronômetro, ou você simplesmente arrasta a barra de tempo aqui do YouTube, enquanto eu gravo aqui a parada. Então, enquanto eu falo da parada, aí você vê que sumiu o cronômetro, você pode voltar, tá? A questão é a seguinte, cara. A personagem da Julianne Moore, o que ela faz? Mesmo após praticamente eles terem ganhado a guerra, a Kaizinha ganha a guerra de qualquer jeito. Ela pega e manda um monte de bomba detonar lá os cidadãos lá da capital, lá dos Jogos Vorazes, do último Jogos Vorazes, a Esperança 2. Então, tipo assim, cara, ela fez exatamente isso. E a Daenerys foi lá e repetiu o que ela fez. Então, não vi ousadia de Game of Thrones em fazer isso daí. Ah, ela foi lá mesmo depois de ter vencido. O roteiro teve coragem de fazer a Daenerys ir lá e tacar fogo em tudo, matar gente inocente e não sei o que. Então, foi um roteiro corajoso. Não foi. Porque isso daí já aconteceu. E recentemente, aliás. Já aconteceu recentemente um filme disso. Por sinal, era uma personagem com um viés bem parecido com a Daenerys, né? Essa revolucionária meio esquerdista, né? No caso. É claro que, no caso da personagem da Julianne Moore, eu imagino sim ela como uma esquerdista fininha de papai, né? Ao contrário da Daenerys, que ela sofreu pra caramba. Então, muita gente fala, poxa, mas é que a Daenerys ela sofreu tanto, cara. Sempre que ela poupou as pessoas, sempre que ela teve piedade, ela se ferrou. Não, cara. Não. O Verme Cinzento conquistou a empatia dela por conta de piedade. Missandei conquistou
conquistou por causa disso. Quando o pessoal todo, no final da terceira temporada, começa a chamar ela de Mira, né? Mira, não lembro também agora, esses idiomas loucos deles aí, né? Complicado. Mas começou a erguer ela, Mitra, Mirra, sei lá o que era o diabo lá. Ela foi piedosa e ela conquistou realmente a população por causa da piedade. E ela não se ferrou por isso, não. Pelo contrário, ela ganhou um monte de gente seguindo ela, um monte de seguidores, tá? Teve os filhos de Arpia, não sei o que. Teve. Mas ela não foi piedosa. Ela matou aqueles caras. Da mesma forma que ela deveria simplesmente, entre aspas, né? Ter matado a Cersei. Sabe por que ela não foi atacar a Fortaleza Vermelha? Olha, estão tocando os sinos. Estão tocando os sinos, mas eu não gosto da Cersei, eu vou lá matar ela. Ela vai lá e detona o castelo. Pronto. Sabe, aí tem fogo vivo, né? No chão. Teve um rapaz que comentou isso, acho que o Pedro do quarto setor, né? Se não me engano, comentou isso aí. Ela vai atacar a Fortaleza, tem fogo vivo, explode tudo e pronto. Ela mata a gente inocente e começa a ser taxada de rainha louca. A população começa a criticar ela por causa disso, por causa dessas mortes. Ela vai, surta de vez, mata a população toda. Então repara, cara, eu fiquei aqui quase que uma hora falando pra você que o meu problema com este episódio não é o fato da Daenerys ter matado a população, não é o fato dela ter dizimado a população, é o motivo, é o porquê dela ter feito isso, entendeu? É a exploração do momento que levou ela a fazer isso, que faltou. Ela vai se justificar, ela vai dar uma explicação porque ela fez isso no próximo episódio. Eu tenho certeza que se não fizer isso daí vai ser mais pai ainda o negócio. Eu acho que ela vai dar uma justificativa, eu fiz por causa disso, daquilo. Mas, no mínimo, o episódio deveria ter deixado uma pista pra gente, tá? Que ela tava a fim de fazer isso por causa disso. Que ela ia fazer isso por causa disso, tá bom? Coisa que não deixou. Simplesmente deu a entender que ela ficou louca, que ela copiou o que o pai dela fez, que é genético e pronto. Enfim, pessimamente trabalhado, defecaram, tá? Aqui a gente não fala a palavra, então. Defecaram no roteiro, defecaram na Daenerys, defecaram na Cersei, defecaram no Tyrion. Tyrion é um cara inteligente, ficou burro do nada. Tudo que ele tá sugerindo tá dando errado. Dá até a entender que ele tá fazendo isso daí de propósito, pra Daenerys se ferrar e ele assumir o trono, cara. É isso que dá a entender. Então é isso, tá? A minha birra com a série é por conta disso, tá? Não é porque pelo que aconteceu, até porque, acredite ou não, eu gostei do que aconteceu. Eu acho que teria que ser daquele jeito mesmo, cara. Desse jeito, tornou as coisas até mais verossímeis, né? Deixou de conferir um final feliz pra série. Então eu gostei, particularmente gostei. Eu falei isso até em um vídeo anterior, né? No vídeo da crítica que eu fiz logo após o final do episódio. Eu falei, gostei pra caramba, né? Do fato da vilania ter sido transferida pra Daenerys, ter saído da família Targaryen e ter ido pra Daenerys, né? Que antes era a vilania cabia ao Joffrey, depois passou pra Cersei e agora passa pra Daenerys, uma família totalmente diferente. E a Daenerys, que era até então uma das possíveis salvadoras de Westeros, né? Depois que o Robert Baratheon morreu, muita gente começou a torcer pra Daenerys, né? Que falou, vai depender da Daenerys ir lá e salvar realmente o reino da família Lannister, né? Que não foi o que aconteceu. Livrou da família Lannister, mas pra trazer uma coisa muito pior, sem dúvida alguma. O que eu espero, então, no final dessa porcaria de temporada? Cara, o que eu acho que vai acontecer, né? Não o que eu espero. Esperar, não espero mais nada. Eu acho que o Tyrion pode, de repente, assumir o trono, mas não, né? Não. Porque não é possível ser burro desse jeito. Talvez ele esteja arquitetando tudo realmente pra sacanear a Daenerys e assumir o lugar dela. Mas não. Não, eu acredito que a Arya vá matar a Daenerys, por mais que o roteiro esteja indicando muito isso, seria um tanto quanto previsível falar, mas enfim, eu acredito nisso. Eu acredito que o Jon Snow não vai fazer nada, ele vai organizar uma manifestaçãozinha lá, vai brigar com o Verme Cinzento, matar o Verme Cinzento, e vai ficar por isso mesmo. Aí ele volta pra Castle Black. Eu imagino que, de repente, se o Tyrion não assumir o trono, eu acho que a Sansa pode assumir, até porque a Sansa, ela ganhou esta habilidade em lidar com reinos e tal, em ser uma majestade, né? Então pode ser que ela, de repente, assuma o reino. O Bran, eu acho que vai ficar na dele, a não ser que ele assume o trono também, não duvido nada. Aliás, vazou um suposto roteiro, e aí supostos spoilers do final da série, mas eu acredito que não seja verdade isso. Disseram que vazou um roteiro no qual a Daenerys faz isso mesmo, ela queima a cidade toda aqui. Mas até era meio que previsível, né? Então é isso que eu falo, a série na tentativa de, como ela não tá conseguindo ser previsível, ela tá tentando chocar pelo apelo à violência. Já que ela não tá mais convencendo como uma série imprevisível, porque ela tá ultra previsível, ela tá tentando conquistar os outros pela violência, pelo choque, né? Que pra mim não funciona muito bem, não. Esse roteiro dizia que no fim, Jon Snow vai lá e mata a Daenerys, e aí, porque ele matou a Daenerys, ele é condenado a ir pra Castle Black servir a Patrulha da Noite. Então o Jon Snow acaba condenado a servir a Patrulha da Noite e o Bran se torna o rei de Westeros. Se isso aí acontecer, brother,
Não. Que coisa sem pé nem cabeça, mano. Sem pé nem cabeça, geral. O Jon Snow que é ele o legítimo herdeiro do trono, né? Até porque o Varys, pelo visto, pegou e espalhou isso pro reinado todo com os passarinhos dele. Se ele é o herdeiro do trono, o herdeiro legítimo, quem que vai... Depois que ele mata a rainha impostora que tá no lugar dele, que é a Daenerys, quem que vai mandar ele pra Patrulha da Noite? Ele mesmo se condena pra ir pra Patrulha da Noite? Uma coisa nada a ver, cara. Bizarra total. Então, não sei, cara, eu acho isso. Eu vou chutar que a Arya vai matar a Daenerys mesmo, por mais que seja clichê pra caramba, né? Previsível, né? Não clichê. Clichê não é, pelo contrário. Clichê seria o Jon Snow matar. Mas a Arya matar, não. O Jon Snow vai matar o Verme Cinzento, só que ele não quer ser rei, não vai assumir o reinado mesmo, vai deixar com a Sansa. A Sansa vai ser não só a Rainha do Norte, mas também de Westeros inteira. O Bran não vai fazer nada. E o Tyrion vai ser o mão da Sansa, de repente. Pronto. Imagino que é isso, tá? Não pensei muito, não teorizei muito, apenas fiz chutes aqui e pronto. Dos chutes que eu tive aí no vídeo passado, eu acertei que a Daenerys acabou ficando louca mesmo, só que eu não lembro se eu falei que ela ia queimar a cidade toda, mas eu falei, ela vai ficar louca, acertei. Eu acertei que a Cersei e o Jaime iriam morrer, mas não do jeito que eles iriam morrer, que um ia matar o outro, mas enfim. E o Varys eu acertei que ele ia morrer, e por enquanto é isso. Eu errei o modo como morre a Cersei e o Jaime. Francamente, eu até teorizei um possível final feliz, no qual a Daenerys ela desiste de Westeros e vai lá governar Essos, coisas do tipo. Enfim, isso daí não aconteceu. Ela vai pra Meereen, né, que foi a época mais feliz, vamos dizer assim, do império dela. E é isso, tá? Não tem muito mais o que falar, né? Gostei, teve coisas que eu gostei no episódio anterior, teve o fato de botarem a Arya como os olhos do povo, isso foi legal, né? A Arya foi ali pra matar com um propósito egoísta, né? Propósito individualista de matar a Cersei. Saiu com um propósito coletivista, né? De se representar a população ali sendo morta, os olhos dos espectadores, já que se torna muito mais dramático, a gente vê a Arya passando por aquilo, inclusive com planos sequências, planos longos, quase que planos sequências maravilhosos, cara. Um especial muito bonito, né, mostrando a Arya e tal, e isso traz muita atenção para a cena, né, mostrar a Arya ali vendo tudo aquilo acontecer, toda aquela barbaridade, toda aquela loucura acontecendo, e fala, meu Deus do céu, cara, como pode um negócio desse? Foi muito bacana, de fato, ver isso aí, mas, francamente, tá um negócio, foi um acerto visual, né? Também foi um acerto do roteiro colocar a Arya ali no meio daquela confusão toda, porque isso daí permitiu com que o diretor pudesse utilizá-la com uma visão subjetiva, mas no mais foi um episódio que o roteiro, sinceramente, não preparou a gente para essas reviravoltas de personagem. Mas deu a entender que isso ia acontecer. Brother, podia ter dado a entender que isso ia acontecer, mas os motivos que levaram isso a acontecer, francamente, só me fizeram pensar que a Daenerys, por exemplo, é uma menininha mimada, se tornou uma menininha mimada que foi esnobada pelo namoradinho e falou, agora eu vou quebrar tudo. Foi isso. No fim foi a mocinha mimada que foi esnobada pelo namorado, que era o sobrinho dela, que não queria nada com ela, obviamente, e decidiu matar todo mundo. Então foi patético, brother. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Falou, fui. Curta, se inscreva no canal, compartilha, apesar que muita gente vai xingar esse vídeo, mas também eu vou desabilitar os comentários, porque eu tô nem aí pra quem quer xingar. Eu tô aí só pra dar minha opinião. E tá dada a minha opinião aqui em quase 1 hora de vídeo gigante. Por esse vídeo é isso. Falou, fui. Adiós. Tchau, tchau.